Bora, fiel, primeiramente, vocês têm que ficar até o final desse vídeo, tá? Porque as informações aqui, o bicho estão pegando aqui informações do Corinthians para vocês. A Amazon pode ser uma das negociantes para ter os nomes e rights hoje que pertence à Hypera Pharma no Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês. André Castro promete que, se for eleito, tem reforços em negociações e promete reforços ainda nessa janela. Então, além dos 5 bilhões de reais, promete reforços nessa janela ainda para o Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês. E Vojvoda, Corinthians fez consulta por Vojvoda, que atualmente está sem clube. Cara, o bicho tá... O vídeo hoje, o bicho aqui tá pegando, tá? Você tem que ficar até o final desse vídeo se você quiser sair atualizado aqui sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. Tá bom, fiel? Então já deixa o seu like para nos ajudar e se inscreva em nosso canal. Fiel, já tem um vídeo lá no Corintianeiro rodando, tá? Se você ainda não viu, vai lá e confira, porque tem muitas informações legais, que inclusive informações novas sobre Transferban, tá, fiel? Ó, vou pedir para vocês humildemente, para vocês não esquecer o like e também de se inscrever aqui no nosso canal. É de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Tá bom, fiel? Chega de enrolação, vamos começar a falar de Corinthians, né? Porque eu já quero iniciar aqui com o Vojvoda. Corinthians fez consulta para Vojvoda ser treinador do Corinthians, mesmo com Dorival no cargo? Fiel, primeiramente, essas informações chegou para o Corintianeiro agora à tarde, tá? Mesmo que o Corinthians tenha feito uma consulta, isso não muda nada o fato que ainda o Dorival Júnior é treinador do Corinthians. A consulta, ela é completamente normal desde que você não abra negociações. Como assim? O Corinthians ele já está preparando um terreno. Tipo assim, fiel, Vojvoda, olha, caso não dê certo com o Dorival, a gente tem interesse numa possível contratação. O que seria errado e falta de ética seria o Corinthians já abrir negociações com o Vojvoda, tá? O Corinthians fez uma consulta se ele se interessaria em ser treinador do Corinthians. E detalhe importante, tá, fiel? Muitas pessoas no Corinthians, hoje diretores, algumas pessoas têm o livre-arbítrio de fazer consultas, tá? Olha, Corinthians, pode até alertar o Fabinho Soldado, que ainda é diretor executivo do Corinthians. Olha, fiz uma consulta com o Vojvoda, caso precise dele, ele está disponível, tá? Pronto, a conversa morre aí, tá, fiel? Então a consulta, no meu modo de entender, é algo normal de acontecer. O problema é você abrir negociações com o Dorival no comando técnico do Corinthians. E tem mais, digo para vocês mais. Vocês acham hoje que realmente o Vojvoda possa dar rumo no Corinthians, possa fazer essa equipe jogar mais do que a equipe do Dorival Júnior, com esse elenco que está aí, com os principais jogadores aí contundidos? Vocês acham mesmo que o Vojvoda é o cara certo para o Corinthians? É uma pergunta sincera que eu faço para vocês. Porque, fiel, a única oportunidade que o Dorival Júnior teve de ter Rodrigo Garro, Memphis, Yuri Alberto e André Carrillo juntos, a única oportunidade que ele teve de ter os 4 jogadores juntos, ele eliminou um dos principais times hoje que é candidato a título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Hoje um dos times mais bem, vamos dizer, controlado financeiramente, com grandes reforços, a gente vai negar o fato que é o Flamengo e o Palmeiras? Não vai. E o Corinthians eliminou o Palmeiras. O Corinthians eliminou o Palmeiras em 2 jogos, jogando muita bola dentro de casa e fora de casa. Depois disso tudo, o Corinthians nunca jogou com aí o quarteto junto, que é o Carrillo, o Garro, o Memphis e o Yuri. Sempre com desfalcados, às vezes tinha o Yuri, não tinha o Memphis, às vezes tinha eles, não tinha o outro jogador. Então agora, de novo, novamente, o Dorival Júnior perdeu todos eles, só tá com o Rodrigo Garro. Então realmente, será que o problema é o Dorival Júnior? Porque quando ele tinha um elenco na mão, ele fez acontecer. Ele eliminou um dos times que é candidato a título, tanto no Brasileiro, tanto no Libertadores e tanto na Copa do Brasil, que o Corinthians o eliminou. Então, pera um pouquinho, vamos com calma. Dorival Júnior, na minha humilde opinião, é um bom treinador. O que ele não tem é peças para trabalhar. Tanto é que prometeu 4 reforços para o Dorival Júnior, 4 reforços de peso na gestão Augusto Melo, quando o Fabinho Soldado negociou com o treinador, e até agora nada. Não foram cumpridas as promessas para Dorival Júnior, que inclusive, se o Corinthians chega e fala, olha, não vamos contratar, se você quiser trabalhar é o que tem, Dorival Júnior não teria aceitado vir para o Corinthians, porque ele já sabe das deficiências que o clube tem. O treinador de futebol estuda todos os clubes do Brasil, principalmente quando estão desempregados, principalmente os clubes aí que podem ter troca de treinador, porque eles já sabem se vão aceitar ou não. Não é qualquer treinador que vem para trabalhar apenas pelo dinheiro oferecido, fiel. Dorival Júnior tem um status
Desculpa, fiel, ele tem um status ali a se cumprir, a preservar, tá? Ele veio de um mau trabalho na seleção brasileira. Então ele vem aqui pro Corinthians para se queimar o seu currículo. E Dorival, cara, foi só lá no São Paulo Flamengo, seleção foi horrível, Corinthians foi horrível, no outro time foi horrível. Principalmente um treinador já com sua situação financeira definida pro resto da vida. Dorival Júnior hoje é um cara milionário, por tudo que conquistou na sua carreira, pelos salários de tantos e tantos anos em grandes clubes. Todos esses treinadores do Brasil aí, de médio a ponta, são pessoas milionárias. Eles não precisam, não, eu vou lá pro Corinthians porque eu vou ganhar 2,5 milhões, 3 milhões, e tô nem aí se o Corinthians for campeão ou não. Não é assim que funcionam as coisas não, tá, fiel? Principalmente com treinadores mais gabaritados. Então, na minha humilde opinião, a gente teria que fazer uma avaliação do Dorival quando tiver todos os jogadores juntos, quando o Corinthians tiver aquilo de melhor. Ah, Dorival, você teve 10 jogos à frente do Corinthians com o que o Corinthians tem de melhor à sua disposição. Seu trabalho foi bom, vamos dar sequência. Não, Dorival, você teve todos os jogadores à sua disposição e o seu trabalho não foi bom. Como não temos condições de contratar, vamos contratar um jogador para ver se um treinador para ver se consegue extrair mais dessa equipe. É assim que eu penso. Mas no caso do Dorival Júnior não teve o melhor que o Corinthians tem hoje de elenco à sua disposição. A única vez que ele teve, ele eliminou um dos times que é candidato a título. Pelo menos é o que eu penso, quero saber sua opinião. E fiel, hoje são 4 vídeos, tá? Olha, esse aqui já é o 3º vídeo. Depois à tarde tem um 4º vídeo no canal do Corintianeiro. São 4 vídeos para vocês, cheio de informações do Corinthians realistas, tá? E detalhe importante, aqui nesse canal, meu irmão, tanto aqui, tanto Corintianeiro 2.0, eu respondo todos os comentários de vocês. Todos os comentários, tá? Eu acho absurdo a pessoa ir lá comentar e a pessoa ficar no vácuo, não obter resposta daquilo que ela tá pensando, ou de uma pergunta que ela faz pra você. Tem gente aí que só responde superchat, ou quando o cara é membro. Aqui não, meu irmão. Aqui nós fazemos a diferença e eu respondo todos os comentários. Combinado, fiel? Então vamos partir para mais informações, que senão nosso tempo aqui vai ficar muito apertado, tá? Porque vamos falar sobre Corintianeiro. Mas que história é essa, cara? Pera aí um pouco, explica. A Amazon, sério? Que a Amazon é uma das empresas que negocia com o Corinthians para ter os naming rights do Timão, tanto no CT e também no estádio, é isso mesmo, fiel? Quando eu trouxe a informação sobre a Amazon mais cedo no Corintianeiro 2.0, eu falei para vocês que eu estava esperando essa informação se confirmar, que eu não tinha certeza se realmente a Amazon era uma das empresas que negociava com o Corinthians. Porém, há uma grande expectativa que uma dessas empresas seja a Amazon. E para mim, independente que a gente fica ludibriado, porque é uma marca famosa, mas a gente tem que entender o que ela está disposta a pagar para o Corinthians. A gente não sabe qual o valor da oferta dela. De repente tem lá vamos dizer aqui, uma Fatal Model, que não é o caso, estou dando um exemplo, que está ofertando mais que a Amazon. Então, para mim e para nós corintianos, eu acho que independente se é a Amazon, se é Samsung, se é Apple ou quem quer que seja, o Corinthians não tem que aceitar uma proposta só porque é uma empresa famosa. O Corinthians tem que aceitar a melhor proposta que tiver no mercado financeiramente falando. Se a Amazon estiver disposta a pagar bem para o Corinthians, a pagar um valor milionário, aquilo que realmente o Corinthians merece para ter o nome da arena aí, vamos supor a Arena Amazon, seria top pra caramba, né, fiel? Seria muito top, mas tem que pagar bem. E a informação para vocês eu ainda não tenho essa informação concreta, porque isso aqui é um canal sério. Podia falar aqui para vocês e falar, fiel, a Amazon, ela é uma das patrocinadoras aí que querem patrocinar o Corinthians, tá? Aí depois não dá certo? Não, fiel, o Corinthians descartou a Amazon. Seria muito fácil. Só que aqui é o trabalho certo, irmão. Aqui a gente trabalha de forma correta, tá? Então, eu ainda não tenho 100% de certeza sobre a veracidade da informação, se realmente a Amazon é uma das empresas. Pode ser, a informação veio de pessoa importante, pessoa que eu trabalho já há algum tempo, mas eu ainda estou esperando confirmar para ter uma melhor concretização aqui no canal sobre as empresas que o Corinthians está negociando para a gente tentar descobrir o nome. A grande questão é, todas as negociações sobre naming rights estão paradas nesse exato momento só, tá? Mas calma, não estão paradas porque as negociações estão frias, muito pelo contrário. Estão paradas porque o Corinthians não vai fechar com nenhuma empresa até o fim das eleições que acontece segunda-feira agora, tá, fiel? Por quê? Porque seria uma falta de ética você fechar um contrato bilionário, sendo que pode assumir outro presidente daqui uns dias, não é verdade? Então, todas as negociações estão paradas. Hoje o Corinthians negocia com 5 empresas
para ter aí o nome das suas empresas vinculado ao estádio do Corinthians, tá, fiel? Que inclusive duas dessas empresas, que é o estádio, o CT e a Master na camisa, que inclusive a Master do Corinthians também vai estar aí em torno de 80 milhões a 90 milhões de reais para rescisão, caso o Corinthians queira. Pode ter empresa aí fechando o pacote completo, tanto dos nomes, do estádio, do CT e patrocínio Master, tá, fiel? Que para mim seria uma boa, o Corinthians tem que se valorizar. Ah, Esportes da Sorte é uma empresa boa, nos ajudou, é um contrato importante? É. Quantos que é o contrato corintianeiro? Se eu não me engano, são 103 milhões de reais anuais. Se eu não me engano. O Flamengo tem um de 250 mil, então espera um pouco. O Corinthians pode chegar a mais, tá? Até porque, na minha opinião, o Corinthians não perde em nada pro Flamengo. Então, se o Flamengo pode ter 250, o Corinthians também pode ter. Então, vamos negociar. Pode ser que a patrocinadora Master atual aumente a oferta, e se não quiser aumentar, que o Corinthians vai atrás de outra. Tanto que na televisão, a Globo a vida inteira pagou mais pro Flamengo. Nisso a gente tem que valorizar o Augusto Melo. Pelo menos nessa parte foi muito bom, em valorizar a marca Corinthians. Porque hoje o Corinthians na LFU ganha muito mais que o Flamengo ganha em direitos de televisão, tá? O Corinthians, tá, filho? O Corinthians ganha mais que o Flamengo, que eles falam que tem a maior torcida. Deveria ser unânime, né? Flamengo sempre ganhando mais. Negativo, o Corinthians ganha mais. O Corinthians é tão forte, que nos últimos 4 anos, mesmo o Corinthians ganhando apenas um paulista, vamos supor, quantos anos? Nos últimos 6 anos o Corinthians ganhou um paulista, tá? Mas a informação que veio, pelo menos no quadro que ilustrou, é que nos últimos 4 anos o Corinthians foi o segundo. Teve anos que o Corinthians foi o segundo e teve anos que o Corinthians foi o terceiro, com o clube que mais arrecadou no Brasil. Isso estamos falando de um Corinthians brigando para não cair para a segunda divisão em todos os anos que disputou o Campeonato Brasileiro. Nesses anos todos o Corinthians vem disputando para não cair para a segunda divisão. É ou não é verdade? Só aí no último Brasileiro a gente conseguiu uma pré-Libertadores, mas no campeonato inteiro a gente ficou ali brigando com a zona de rebaixamento, e mesmo assim o Corinthians foi um dos clubes que mais arrecadou no Brasil. Olha o tamanho desse clube. Imagina esse clube disputando títulos, igual o Palmeiras ficou disputando, igual o Flamengo ficou disputando. Imagina esse clube, fiel, com um time bom na mão, com um time aí que incentiva mais ainda a torcida no estádio. Cara, a gente fica em primeiro lugar totalmente disparado, porque estamos falando de um clube defasado financeiramente, de um clube que estava na zona de rebaixamento, maioria dos campeonatos brasileiros, e foi o clube que mais arrecadou, fiel. O clube que mais arrecadou ali, brigando em segundo. Tinha ano que ia terceiro, o Palmeiras ficou em segundo, e muitas vezes o Palmeiras ficou em segundo por conta dos títulos que o Palmeiras vem ganhando com maior arrecadação, quem entra premiações de título. Nos últimos 5 anos o Palmeiras ganhou 10 títulos. Então é lógico que o Palmeiras ali passou por causa da quantidade de títulos, da fiel, em arrecadação. Mas mesmo assim, imagina o cenário, Corinthians sem disputar título, brigando para não cair, com toda essa guerra política acontecendo, foi o clube que mais arrecadou ali em segundo, em terceiro. Imagina esse clube sem dívidas, imagina esse clube ganhando títulos. É primeiro lugar disparado. Então o nosso Corinthians, ele é muito, muito forte, tá, fiel? Tem que valorizar e tem que pagar o que realmente o Corinthians vale. Tanto a Master e quanto também os Dummies Rights. Comenta porque eu quero saber sua opinião. E agora vamos encerrar aqui com o presidente dos bilhões, né? Ah, corintianeiro, cara, você apoia o Osmar Stabile e tal. Fiel, eu não vou ficar entrando nesse assunto toda vez. Eu apoio o Corinthians, irmão. O que for melhor pro Corinthians, eu apoio. Eu não apoio o Stabile, não apoio o Roque Stadini. Esse eu deixo claro que não apoio, tá? Não gosto das ideias dele. Teve uma entrevista no canal do Pedro Ramiro, que inclusive recomendo para vocês, que o próprio Roque Stadini, ele fica engasgado na hora de falar se o Andrei Sanches apoia ele ou não. Ele diz que são pessoas importantes do Corinthians, que a torcida já glorificou o Andrei Sanches lá no estádio. É um cara que é amigo do Andrés, é amigo do Duílio, ponto final. Eles apoiam o Roque Stadini, o André Negão apoia o Roque Stadini. Ele falou que essas pessoas foram dar apoio para ele, para ser candidato a presidente. Então ele não pode ganhar. É o único que não pode ganhar, é esse senhor Antônio Roque Stadini. Certo, fiel? Já o Osmar Stabile, na minha concepção, tem poucos dias de trabalho e vem governando bem. Então, fiel, se não for pro Castro ganhar, que ganhe então o Osmar Stabile, tá? Na questão do André Castro, é lógico que todo mundo fica empolgado, meu irmão. É lógico que eu fiquei empolgado, só que eu tenho pé no chão. Ah, corintianeiro, você tá contra o cara? Não, fiel, não estou contra o cara. Se fosse certeza absoluta disso tudo acontecer, todos os presidentes tinham que reivindicar suas candidaturas para que o Castro seja eleito do Corinthians, tá? Então, fiel, para resumir, o André Castro, ele é o candidato que tem as promessas mais bonitas, né,
Pelo menos nas falas, são as promessas mais bonitas. Então é lógico que empolga eu, empolga você, empolga todo mundo. O meu questionamento é se realmente vai cumprir, é só isso. Que inclusive hoje, 6 horas, tem entrevista do André Castro aí, para realmente explicar essas dúvidas que nós estamos. Que inclusive ele prometeu um reforço para essa janela, é para essa, não é para a próxima não. E para quem tem dúvida, tá? Ele pode candidatar de novo, fiel. Ele pode candidatar de novo. Então, se ele ganhar, ele pode ser candidato novamente nas próximas eleições do Corinthians, assim como o Estáblio, assim como o Stadini. Então não adianta nada o cara ser ruim, porque ele vai governar 1 ano e pouco e depois vai sair. Se ele for bom, não precisa nem ter eleição. Se ele prometer tudo que tá falando, não precisa nem ter eleição, meu irmão. Deixa ele ganhar de novo aí nas próximas eleições, porque será a salvação do Corinthians. Pelo menos eu penso assim. Mas o que cabe a nós, torcedores, é você saber cobrar. Opa, peraí, espera um pouco, André. É realmente isso? Mas por quê? Mas porque tem que ser questionado, fiel. Porque são promessas muito bonitas, são as promessas mais bonitas de campanha que a gente está vendo. Estamos vendo como salvação do Corinthians, mas isso tudo tem que se concretizar. Não adianta nada só falar e chegar na hora não conseguir concretizar. Porque quem sofre, com certeza, somos nós corintianos depois, tá bom? Olha, vamos aguardar. Ainda hoje eu trago o 4º vídeo para vocês aqui no canal do Corintianeiro 2.0, tá? Com esse já são o 3º vídeo na plataforma, 2 aqui e 1 no Corintianeiro 2.0. À tarde eu trago o outro lá no Corintianeiro 2.0. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!